cá vamos nós para a terceira parte da nossa revisão genética, agora com exercícios. Eu vou só finalizar aqui a parte do conteúdo e a gente já vai para os exercícios. Só para comentários, utilidades práticas que pode ter na genética, isso é importante a gente comentar, porque geralmente é assim que caem as questões de genética nos vestibulares, em especial o Enem. O Enem adora isso. O que acontece? A engenharia genética, ela faz parte da vida das pessoas indiretamente, por causa das vacinas, né? Vacinas, estamos num período que a gente está começando a ver certas vacinas aí, isso facilita na formação de vacinas. Insulina humana, que é feita com bactérias, isso só é feito graças à engenharia genética. Agentes antitumorais que evitam câncer, ou que conseguem eliminar o câncer de maneira mais efetiva. E a transgenia, que é aquele tipo de alimento que você come, os transgênicos, sabe? Batatinha, salgadinho, tem muito que é transgênico. E o que é transgênico? É um alimento que foi modificado geneticamente. Então tem toda a relação com o que a gente está falando aqui. A gente às vezes nem percebe, mas isso faz parte da nossa vida. A manipulação genética é importante. Eu coloquei aqui como exemplos o PCR, que é a melhoria de estudos, ele tem como base principal a melhoria de estudos com patógenos. Ele serve para diversas coisas relacionadas à ciência, a pesquisas, mas nesse caso eu foquei nisso aqui. Ele ajuda a procurar e analisar melhor agentes que podem nos matar, podem ser doenças graves, como, por exemplo, o Natal SARS-CoV-2, o famoso Covid. Então, ele fez parte do início do processo da formação das vacinas da Covid. A eletroforese, que é essa imagem diferente, parece um negócio meio digital e tal, isso é DNA. Isso são partes de DNA que são processados num trabalho de gel. O gel de eletroforese tem a ver com carga elétrica e tudo mais. Aliás, eu já fiz uma vez, é bem interessante, que é o auxílio na detecção dos tamanhos do DNA e como eles são diferenciados. Aquilo que pode ter um DNA pode ser diferente no outro. A eletroforese é muito usada em testes para definir assassinos, para ver se é sangue ou não da vítima, para ver se é pai ou não. Teste de paternidade tem muito a ver com a eletroforese. Isso às vezes pode cair no Enem, tá? Falar, identificar a diferença entre um tipo de teste e outro, mostrar dois testes de eletroforese, um de uma criança e outro do possível pai, e aí ver se ele é pai ou não, aí você vê se é parecido, e por aí vai. Além de criação de DNA. É necessário, às vezes, criar DNA para conseguir usá-lo ao nosso bel prazer, né? No caso aqui a gente falou da insulina. A insulina ela é retirada da nossa célula, né? E ela é feita através de um processo celular que está no nosso DNA. E às vezes se criou esse tipo de fita que faz o DNA da insulina e colocou nas bactérias, e aí a gente conseguiu fazer insulina que não desse problemas para nosso intestino, para nossos problemas dentro do nosso corpo, salvando muita gente. O pessoal que tem diabetes agradece muito isso. Beleza, essa aqui foi só comentário, vamos para os exercícios. Se você quer fazer o exercício, pausa o vídeo, tenta fazer e aí a gente vê os resultados na sequência, tá? Vai ser sempre assim, um exercício, resposta, exercício, resposta. Começando com o primeiro, exercício simples, que fala sobre o heredograma. O que é o heredograma? É esse negócio aí que você está vendo na aula, no slide, que é o quê? O heredograma ele representa, às vezes, uma linhagem familiar, e aí você vai falar se essa linhagem tem uma certa doença, se essa linhagem tem um tipo sanguíneo diferente, esse tipo de coisa. Nesse caso, quando tem uma bolinha, é que é uma mulher, tá? Sexo feminino. Quando é um quadradinho, é sexo masculino. E quando é um triângulo, é porque ainda não tem definição de sexo. Pode ser um bebê, que ainda a mulher está grávida, não sabe qual é o sexo da criança, tá? E eu coloquei esse ponto de interrogação exatamente porque eu mostrei do lado aqui, para destacar, os genótipos. Azão, azinho. Então a gente está lidando com genótipos mais simples. Até aí, beleza. Ok. Você tem os genótipos da mãe e do pai e quer saber o genótipo do filho? Provavelmente, né? Qual a probabilidade do casal, né, que está sendo destacado, ter uma criança heterozigota? Heterozigota, se você não lembra, é quando tem alelos diferentes um do outro. Nesse caso, o pai e a mãe são heterozigotos. Qual a probabilidade deles terem um filho heterozigoto, uma criança heterozigota? E a letra B é qual a probabilidade da criança ser homozigota, já é diferente, são cromossomos iguais, e menina. Opa, e menina. Tem que ser homozigota e menina. Olha a regra do E aí. Dá uma reparada, faz aí, que a gente vai prosseguir por enquanto, tá? Sabendo aqui a resposta, a letra A, falei de novo, criança heterozigota. O que acontece? Eu coloquei aqui os alelos, o alelo da mãe e do pai, tá? Independente da posição, não importa. O importante é você separar os alelos aqui. Então o azão fica separado do azinho. E você vê que no quadradinho aí, né, na tabelinha, você tem duas possibilidades de ter um filho heterozigoto, uma criança heterozigota. Então o P, que é a probabilidade,
de ser azão-azinho é de meio ou 50%. Eu coloquei 50%, mas se fosse meio já estava de boa. E a letra B, homozigota e menina. Nesse caso, se ele pede homozigota, pega aí a tabelinha. Eu nem coloquei a outra, não coloquei a mesma tabelinha embaixo, mas ó, pega essa tabelinha. Tá vendo que quem é o homozigoto aqui? O azão-azinho e o azinho-azinho. Eu falei azão-azinho, é azão-azão, né? O azão-azão e o azinho-azinho, desculpa. O que acontece? A probabilidade dessa criança ser homozigota, 2, azão-azão ou azinho-azinho. Mesmo que eles sejam diferentes, é homozigoto os dois. E menina, ó a regra do E. Então, a probabilidade de ser homozigoto é meio. Mais meio de ser menina, que ou é menino ou é menina, biologicamente. Então, você pode escolher aí as duas. É meio a meio, 2 vezes 2 dá 4, 1/4 ou 25%. Tudo bem? 1/4 ou 25%, essa é a resposta correta da letra B. Beleza? Tranquilo. Esse aqui é tranquilo. Vamos ver outro. Esse aqui já tem um textão. A espécie de planta Mirabilis dialapa, conhecida como Flor Maravilha, possui uma gama de colorações, o que faz ser muito cobiçada pela variedade em que se pode ser usada nos arranjos de flores. Um dono de floricultura, possuindo 2 grupos de flores, vermelhas e brancas, busca aumentar a quantidade de flores brancas para a venda. Então ele quer focar nas flores brancas. Assim, ele faz cruzamentos entre as flores brancas e vermelhas. E percebe que só nasceram flores de coloração rósea. Então, ele tinha flor branca, vermelha, ele cruzou os 2 grupos e só deu flor rosa. Em um novo cruzamento, dessa vez com as flores róseas, percebe que agora possui novamente flores vermelhas e brancas, além das róseas. Conseguiu pegar o que é aqui e o que não é? Tudo bem, se você não conseguiu pegar, a gente já vai saber a resposta logo mais. A. Sabendo qual o processo, qual é a probabilidade de plantas com flores brancas no último cruzamento. Isso tem a ver com aquilo que ele quer, né? Ele quer flores brancas. E o B. Caso tivéssemos uma mutação que não permitisse o crescimento de plantas com flores vermelhas, qual seria a nova probabilidade dessas flores brancas? Vamos fazer uma de cada vez. Vamos lá. Letra A. A gente fala das flores brancas e a gente tem que entender qual é o processo. Ele falou que o primeiro cruzamento ele misturou flores vermelhas com flores brancas e formou só a flor rosa. Então, o que aconteceu? Um típico caso de codominância, ou seja, o vermelho, se a flor é vermelha, ela só tem alelos para a flor vermelha. O branco só tem alelos para a flor branca. Se você mistura os dois, não dá nem vermelho, nem branco. Um não domina sobre o outro. Deixa a cor mesclada, rosa, tudo bem? Então, as flores róseas, roseadas, são formadas no segundo cruzamento. Depois, ele cruzou essas flores rosa e deu a nossa resposta. Qual é a nossa resposta? Vendo aqui o hashtag, separando os alelos, o que a gente tem? 1/4 de flores vermelhas, 1/4 de flores brancas e meio ou 2/4 de flores rosas. Então você tem 1/4 de probabilidade de ter flores brancas. Essa seria a resposta. Então ele fala qual a probabilidade? 1/4. Ou, se você quiser, 25%. Tudo bem? Então a resposta seria essa parte aqui, tá? 1/4 de flores brancas. Na letra B, ele fala o seguinte: caso tivéssemos uma mutação que não permitisse o crescimento das plantas com flores vermelhas, qual seria a nova probabilidade? Cara, é só você pegar essas flores vermelhas e cortar do mapa. Não existem mais. Pega aqui, ó, o alelo de flor vermelha e cancela. O que é isso? Parece um pouco o tal alelo letal. Descartando essas flores vermelhas, a gente muda. Não vai mais ser meio e 1/4. Vai ser 2/3 de flores rosas e 1/3 de flores brancas. Então, se a gente tem 2/3 e 1/3, qual seria a resposta? A nova probabilidade das flores brancas seria 1/3. 1/3 de flores brancas. Certo? Beleza? Essa seria a resposta. Uma é 1/4, a outra 1/3. Tudo bem? Outro exercício. Um tipo de amendoim muito consumido no planeta possui características que são artificialmente selecionadas para maior ganho financeiro. No amendoim, a coloração marrom é dominante, B, Bzão, em relação à coloração branca, Bzinho. Eu já estou falando aqui coloração, já estou falando de alelo, tá. E a casca grossa do amendoim é dominante, Fzão, em relação à casca fina, Fzinho. A seleção é feita nas plantações de amendoim, são de sementes com casca fina, ou seja, eles selecionam artificialmente quem? O amendoim de casca fina. A, usando o cruzamento de 2 heterozigotos para obter novas sementes. Qual é a probabilidade do tipo de amendoim ideal para ser vendido?
Então ele quer saber a probabilidade que você tem pro amendoim que eles querem vender. E qual é o amendoim que eles querem vender? O amendoim de casca fina. Aí, vamos lá para a resposta. Eu fiz aqui a tabela, mas você não necessariamente precisa fazer essa tabela. O importante é você lembrar do 9331. Essa proporção é fundamental. Você não precisa gastar todo o seu tempo para usar a tabela e desenhar a tabela. Não. Se é uma segunda lei de Mendel, que é aqui, a segunda lei de Mendel é óbvia. Você tem duas características, cada uma com par de alelos, sendo que uma é dominante sobre a outra. O que você faz? Você cruza esses caras que são heterozigotos. Ele coloca, usando o cruzamento de dois heterozigotos. Ele usa esses heterozigotos para representar o quê? Representar o clássico cruzamento de Mendel da segunda lei. O que você precisa lembrar é da proporção 9331. Até marquei aqui. 9331. Tá, beleza. O que é o 9331 mesmo? 9331 representa o 9 quando você tem as duas características dominantes. O 3, cada 3 para cada uma característica dominante. E o 1 só para as recessivas. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber dos caras que são de casca fina. O que é o casca fina? O casca fina é o cara Fzinho, Fzinho. Ele é o recessivo. Então a gente tem que encontrar os caras que vão ter Fzinho, Fzinho. Fz é um traço, descarta. Se você for ver aqui, eu já até circulei. Quais que tem? Tem 4. Usando isso, você faz o quê? 3 16 avos mais 1 16 avos. Então você vai usar casca fina para os dois, porém um é marrom e o outro é branco. Somando, 16 é a mesma base, né? Mesmo denominador, deixa. Vai ficar 4 sobre 16, que se você simplificar, dá 1/4. Então, probabilidade de ter amendoim de casca fina nessa seleção aqui é de 1/4, ou 25%. Mas deixa 1/4, que a probabilidade não precisa ter porcentagem. Tudo bem? Essa é a resposta do exercício. E esse exercício aqui é um heredograma mais difícil, um heredograma que destaca algumas coisas. Ó. O heredograma destaca portadores de uma doença autossômica recessiva. Então, lembra disso, doença autossômica recessiva. Até coloquei. Doença autossômica recessiva. O que acontece? Possuindo os caras afetados, que estão em preto, e os não afetados em branco. Tá vendo que eu coloquei com uma lista aqui, um monte de coisa. Tem os carinhas preto, ou seja, esses pretinhos são os afetados também. O número 1, o número 4, o número 9, o número 12, o número 16 são todos afetados. Ou seja, eles têm a doença. O resto não tem. Só que aí a gente tem que saber. Tá, tem gente aqui que pode não ser doente, mas ele tem o azinho. Que aqui é clássico, autossômico. É o azinho, se você quiser. Azinho. Quem é doente é azinho, que ele falou. Doença recessiva. Azinho. Então quem não é doente é azão, traço. A gente tem que ver se ele é azinho, se ele é azão. Tudo bem? Essa é a ideia. Qual a probabilidade do 313? Quem é 313? 313 é esse cara aqui, ó. O cara do triângulo aqui, ó. Então, não dá pra saber se é homem ou mulher. 313. Ser afetado, ou seja, ser um cara que tem a doença. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, qual a probabilidade do 417? Quem é 417? Ok, 417. Esse cara aqui, ó. Quer dizer, essa mina aqui, né? Uma mulher. Qual a probabilidade dessa mulher ela ter o alelo para a doença? Ter o alelo da doença. Vamos ver as diferenças entre essas duas perguntas. Começando com A. Qual a probabilidade do 313 ser afetado? Bem, se a gente voltar, eu vou voltar rapidamente aqui, a gente vai ver que a mãe dele é afetada. Ó. A mãe dele é afetada. E o pai, não. Só que o pai, se você for ver, o pai ele é filho de uma mãe afetada. Então, a avó dessa criança é afetada e a mãe também. Tudo bem? Então, sabendo disso, voltando aqui para o slide da resposta, a gente vai saber o que? Os genótipos do pai e da mãe. Como a mãe é afetada, ela é azinho. Porém, o pai ele é filho de alguma mãe, da avó, né? A avó da criança, é afetada. Fazendo o nosso hashtag aqui, nossa tabelinha, a gente consegue ver que a criança tem metade, ou seja, meio de probabilidade de ter a doença, de ser afetado. Azinho é uma criança afetada. Então, meio ou 50% da criança ser afetada pela doença. Então agora vamos para a letra B. A letra B diz o quê? Qual a probabilidade do 417, que é uma mulher, né? Por sinal, 417 aqui, ó. 417 ser, né? Ter o alelo da doença. Então qual a chance, qual a probabilidade dela ter o azinho que causa a doença? Aí vamos perceber as coisas. Primeiro, tá vendo aqui, 14 e 15 são os pais, pai e mãe. Tá vendo que eles são não afetados, ou seja, azão traço. Porém, eles têm o quê? Eles têm uma outra filha, a irmã da 17, a 16, que ela tem a doença.
Então se ela tem que ser azinho, tem que ser recessiva. Então para ela ser recessiva, como é que ela vai ter azinho? Só se os pais, cada um deles tiver um azinho. Então nesse caso, voltando para a resposta, nós temos o quê? Os pais, eles não são afetados, porém tem um filho afetado. Como o filho é afetado, você tem a mãe azão e o pai azão. Aí uma dica que eu dou pra você que é o seguinte. Quando você vê pais iguais, vou até voltar no slide aqui. Pais iguais e filho diferente, pode anotar a doença recessiva. Sabe por quê? Porque para ter uma doença recessiva, você, primeiro, se você não tem a doença, mas você tem um filho com a doença, você tem um alelo que pode causar a doença. E para essa criança ter a doença, ela precisa do pai e da mãe ter, cada um tem um alelo para ter a doença. Então, sempre dá isso, quando é pais iguais, filho diferente, pode anotar, a doença é recessiva. Não deu outra, aqui é recessiva mesmo. O que acontece? Aqui a gente tá vendo, ó, a filha tem a 17, tem azão, azinho de novo. Qual a chance dela ter azinho? A chance dela ter é 2/3, tá errado aqui, tá? Não é 1/3 não, é 2/3. 2/3 de ter o alelo portador da doença. Aí você fala, 2/3? Por que 2/3? Oxi, esse aqui você desconsidera. Por que você desconsidera? Porque lá no heterograma tá falando o quê? Que ela não é doente. Ela não é afetada. Então você tem que desconsiderar esse. O azinho só serve para uma pessoa afetada. E ela não é. Então aqui a gente considera que ela é não afetada, mas ela pode ter o alelo para doença. E qual é esse alelo? O azinho. Então ela tem 2/3 de chance de ter a doença. Tudo bem? É isso que a gente tem que fazer. Então aqui a resposta é 2/3. Beleza? Legal. Nosso último exercício. Sabendo que o daltonismo é uma herança ligada ao cromossomo X e recessiva, e ser canhoto é uma herança autossômica recessiva. Então, são diferentes. O daltonismo tem a ver com o cromossomo X, e o canhoto tem a ver com aqueles azão. São coisas diferentes. Aí você tem o caso. O pai era daltônico e destro. A mãe normal, homozigota normal para visão e canhota. Eles tiveram 2 filhos. Os filhos são um homem destro e uma mulher canhota. Então, a gente já falou que os filhos, um é destro e a outra é canhota. Dessa forma, quais são os genótipos de cada um da família? E se o filho do casal, né, se esse filho casar com uma mulher daltônica e canhota, eles podem ter um filho normal para cores e canhoto? Aí justifique. Vamos lá. E aí a resposta da letra A. Vamos lá. Quais são os genótipos? Ele fala o que? A mãe é homozigota normal. Então você já considera homozigota normal. XD. Dzão, né? Nesse caso. E canhota. XD. E aqui canhotazinho. Também é diferente. São coisas diferentes. O pai, ele fala que é daltônico. XDzinho. Y. O pai só tem um X. E destro. Azinho. Por que eu já sei que é azinho? Porque eles falam que a filha é canhota. Para ela ser canhota, só se o pai e a mãe tiver azinho. Então a gente sabe que ele é azinho porque a filha é canhota. Então a filha é azinho. E a filha, nesse caso, ela vai ter visão normal. Ele não deu isso. Isso você tinha que descobrir. Por quê? Porque a filha é visão normal. Porque o pai, a mãe passa um X, o pai passa outro X, né? Mulher tem XX. Só que a mãe só tem XDzão. Se a mãe só tem XDzão, a filha não tem como ser daltônica. No caso do filho, ele pega o que do pai? O Y. Então a mãe vai dar para ele o X. A mãe aqui só tem XDzão. Então o filho também tem visão normal. Então os dois não são daltônicos, a filha, o filho. E a filha, eu já tinha falado que a filha é canhota, então ela é azinho. E o outro filho, falaram que ela era destro, ele é azinho, porque a mãe só tem azinho para dar. Ok? Agora vamos para B. Se o filho casar com uma mulher daltônica e canhota, eles podem ter um filho normal e canhoto? Justifique. Vamos pensar aqui. Se o filho ele é XDzão, Y e azinho. Casar com uma mulher daltônica, então ela vai ser XDzinho. E ela também é canhota, né? Então, azinho. Tem como eles terem um filho com visão de cores normal? Um filho. Tá aqui, ó. Filho normal. Homem. Tem como? Sabe por que não tem? Porque quem passa o X pro filho? A mãe. Se a mãe é daltônica, não tem como esse filho não ser daltônico. Ele vai pegar o Y do pai
e o XDzinho da mãe ele vai ser daltônico. Então, a resposta seria, tem como ter um filho com visão normal? Não, porque a mãe que passa o alelo X, aí dessa forma, tá? Faltou forma aqui, uma mulher daltônica só possui alelos XDzinho para passar para um filho menino. Então, este menino não tem como não ser daltônico. Então, ele não conseguiria ter uma visão normal para cores. Isso já justificaria a nossa resposta. Tudo bem? Então aqui nesse caso foi mais para quebrar a cabeça de vocês e ver assim, pô, legal. Se ela é XDzinho, então significa que o filho, se eles tiverem um filho homem, não vai ser XDzão. Ele vai ser daltônico. Ele pega o Y do pai. Tudo bem?